mudando a pauta, vamos falar de eleições. Ainda sem um nome para vice, a pré-candidata à prefeitura aqui de São Paulo, Tabata Amaral, afirma que é a única capaz de unir o presidente Lula e o governador aqui do estado, Tarcísio de Freitas. Mais detalhes com o Álvaro Noceira. A pré-candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, segue sem chapa definida para as eleições municipais. Inicialmente, José Luiz da Atena era a aposta do partido para ser vice. Porém, o apresentador se filiou ao PSDB e lançou candidatura própria. Durante visita ao Sindicato dos Hospitais Privados do Estado de São Paulo, a deputada federal afirmou que uma ala dos tucanos, que é contrária à indicação de Datena, ainda tenta emplacar um vice na chapa. A gente continua sendo procurado por pessoas do PSDB que ainda se questionam se o Datena vai ser candidato ou não. Agora, o projeto do PSB não pode ficar à espera de um outro partido, depender de um outro partido. O que a gente disse para essas pessoas que nos procuraram é que para a gente não faz mais sentido ter o Datena como vice, que eles teriam que apresentar um outro nome, mas também a gente não pode ficar esperando infinitamente. A gente tem ótimos quadros dentro do PSB, gente preparada, honesta, com história, então estamos tocando o nosso barco. Tabata Amaral afirma ser a única pré-candidata nas eleições de São Paulo que pode unir o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula em prol da cidade. Eu cheguei em Brasília sem padrinho político, fiquei por 2 anos sem partido político e ainda assim fui uma das deputadas que mais aprovou o projeto. Pé de meia, absorvente na escola, vacina de professor, marco legal das startups, projeto para mudanças climáticas. Como? Desmontando um palanque e conversando com quem pensa diferente de mim. É a mesma coisa que eu faria aqui em São Paulo. Vou sim trabalhar com o governador Tarcísio, vou sim trabalhar com o presidente Lula, porque eu faço isso como deputada. Não é uma promessa, é uma prática do dia a dia. Vou sim trabalhar com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, trazer a imprensa para perto, trazer lideranças religiosas para perto. Tabata Amaral promete ampliar a cobertura da saúde da família em até 75% e usar a tecnologia como aliado no gerenciamento dos dados dos pacientes. E a gente em breve vai protocolar o nosso plano de governo, observarem de perto, aqui não tem carro voador não, aqui não tem coisa que não existe, aqui o que tem é um trabalho sério, com um compromisso de 8 anos para a gente cuidar de São Paulo. E na saúde isso quer dizer aumentar a cobertura de saúde da família em até 75%, para que todo mundo que não tem convênio possa contar com o SUS. Isso quer dizer que a gente vai fazer uma gestão, desde o controle de estoque dos remédios, até integrar os dados que hoje estão com as OS, que a prefeitura não acessa, porque para o cidadão é uma coisa só. Não importa se é hospital municipal, se é estadual, se é OS A, B, C ou D. O cidadão tem que ser acompanhado em sua inteireza. A gente tem que saber que exame que ele fez, que remédio que ele toma, poder chegar antes da doença acontecer. A pré-candidata diz que São Paulo precisa de mais profissionais da saúde e pretende contratar um psicólogo por UBS para prevenir problemas de saúde mental. Segré, na sua opinião, o quanto esse discurso, que faz sentido, pelo menos na minha opinião, de que Tabata consegue trazer para a mesma mesa de discussão uma eleição totalmente nacionalizada e polarizada aqui em São Paulo, que ela consegue trazer Lula e Tarcísio de alguma forma alinhados em algumas pautas. Até que ponto isso realmente convence o eleitor? Te pergunto porque, e vou fazer a mesma pergunta, a mesma abordagem que nós fizemos mais cedo no Jornal da Manhã, onde há uma eleição muito polarizada, a gente tem também muitos eleitores que não querem saber de alinhamento. Ou eles estão com a esquerda, ou estão com a direita, ou eles amam, ou eles odeiam. Isso dos dois lados, sem criticar nenhum dos espectros. E aí a Tabata vem com esse discurso mais de equilíbrio, tentando se alcançar algum consenso em nome de políticas para avançar a região, no caso, a capital paulista. Até onde isso pode ser um ponto forte, esse discurso dela, nessa caminhada dela pela eleição para a prefeitura? Lívia, eu acho que a Tabata está indo num caminho interessante, porque ela não entra dentro dessa polarização. Isso atrai um eleitor que não quer saber de um ou outro. Tem 5 eleitores característicos em qualquer eleição. Aquele que eu denomino a dissonância cognitiva militante. Gosta da esquerda, não interessa o que mostremos,
ela vai continuar votando. O dissonante cognitivo militante da direita, não importa o que a gente possa mostrar, ele vai continuar votando essa opção. Tem aquele que vai votar a qualquer coisa contra a esquerda, ou aquele que vai votar qualquer coisa contra a direita. E tem o quinto eleitor, que é aquele que pelo menos no primeiro turno vai votar aquele que o representa mais. E aí não tem a ver com um partido político, tem a ver com a credibilidade do candidato, tem a ver com as propostas do candidato, tem a ver com a integridade moral do candidato, se tem algum caso de corrupção, não tem, se tem alguma questão que possa sujar a sua imagem. E dessa forma, então, a Tabata se coloca numa situação muito interessante. Agora, eu fiquei com uma fala dela em que não definiu ainda a chapa, e aí me pergunto, será que ainda não estão contando com que o Datena vai cair fora da contienda eleitoral? Porque tem muita gente que aposta que dessa vez vai, agora vai. O histórico da Datena não fala a favor dessa posição, mas tomara que seja. Tem algumas pesquisas que mostram o Datena muito competitivo, mas também devemos aguardar o debate pré-eleitoral, porque aí entra o Pablo Marçal, que tem uma muito boa fala, que convence, que tem uma argumentação muito interessante e que vai dar uma pimenta muito legal nesses debates na televisão. Então tem muito por fazer. Apenas faltam 2 meses e pouco, mas temos que aguardar amanhã que o PRTB defina se vai ou não acompanhar essa proposta do Pablo Marçal como candidato e a definição da chapa da Tabata. Eu continuo pensando que está tentando ainda alguma costura com o PSDB, mas teremos que esperar pelo menos até segunda-feira.